Ai, Jesus. Eu tenho uma direção de Deus para você. É a última de 2023, a primeira de 2024. Mas veja, nessa mensagem você vai ter uma direção que vai transformar a sua vida. E se você entender, compreender, nunca mais as coisas serão iguais. E como toda direção, quando alguém pede o endereço, a gente não gosta que complique. Então, meu lindo, eu não vou complicar. Vai ser tão direto que se você se perder, a culpa vai ser só tua. Então, lindo, te prepara, porque 2024 vai ser o melhor ano da nossa vida. Amém? Eu só vou te pedir um favor, antes da gente começar o vídeo. Ó, é rapidinho, curte o vídeo, curte. Aí comenta, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, manda pra família, feliz ano novo, manda no grupo que você só aparece quando dá treta. Manda lá. E se inscreve. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ativa o sininho. Ó, 2024 vai ser o ano dos 10 milhões de inscritos. Vamos pra lá? Vamos pro vídeo? Bora! Olha, a gente vai entrar numa caminhada onde um texto bíblico, como sempre, vai ser uma base sólida que vai nos apontar exatamente aquilo que nós precisamos para ter um ano diferente do que vivemos. Veja, eu sei que nós temos muito isso, o ser humano é assim. A gente gosta de data, a gente gosta de mar, a gente gosta de Dia dos Pais. E aí no Dia dos Pais a gente vai lá e dá beijo, abraça, diz que ama. E passa às vezes 364 dias sem dizer a mesma coisa. E não é diferente quando se fala no final do ano, porque a gente muda nos últimos 20 dias do ano. Pode ver, a gente fica reflexivo, a gente acha o caderninho de meta que escreveu no ano passado, dá uma vergonha. A gente diz que ia emagrecer, que ia fazer dieta, que a nossa vida com Jesus iria melhorar, e tanta coisa não aconteceu. Então veja, nós precisamos entender algumas coisas para que a gente entre nesse ano novo de uma forma que a gente nunca foi intencional. Porque de verdade se trata de ser intencional. Intencional é aquele que antes de fazer pensa, antes de tomar uma decisão pensa, antes de falar pensa. Quando a gente consegue pensar antes de agir, nos tornamos intencionais, ou não saímos do plano. A gente pensa, reflete e toma a melhor decisão. Veja a Bíblia, Números, capítulo de número 13, versículo de número 27, diz o seguinte: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde você nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia, é forte o povo que habita na terra. As cidades são fortificadas. Além disso, tinham gigantes naquele lugar. Veja bem, essa cena dos espias
é muito parecido, de maneira metafórica, o que nós estamos vivendo agora. A gente já consegue olhar o ano que está chegando, a gente já está mais perto do que imaginava, nós já estamos nos últimos dias, então os nossos olhos já enxergam. Só que veja, o que os nossos olhos enxergam, há uma multidão de informações que vem para nós. E é óbvio, a gente é ser humano. E o que estão dizendo sobre o que vai vir não é bom. É só confusão, é só treta, irmão, é só confusão. E o governo, e a dívida, e os juros, só piora. Então a gente olha para todo o cenário. Só que o cenário que fomos ver, há uma promessa sobre ele. Veja, os espias, qual era a promessa? Deus falou para eles: vou dar para vocês essa terra, e ela emana leite e mel. Uau! Oh, você já pegou para o seu 2024. O seu 2024 vai ser sobrenatural. Porém, vai ter treta, a política não vai melhorar, o governo vai continuar desgoverno, a gente vai continuar se frustrando, vai ainda ter tragédia, ainda vai ter um monte de coisa. E agora é você que decide: segue adiante com a palavra que recebe, ou com aquilo que os seus olhos enxergam. E esse aqui é o problema. O problema não é a ausência de palavra, o problema é os nossos olhos querendo enxergar além da conta. O problema não é a gente receber uma palavra do Senhor dizendo que vai ser maravilhoso. Não, não, não. O problema são as pessoas que estão à nossa volta dizendo que não vai ser bom. Eu vou te falar, irmão, a Bíblia diz que quando Moisés estava prestes a entrar na terra prometida, ele mandou 12 espias. Quantos? Agora olha o número. Foram 12, os 12 voltaram. 10 dos 12 disseram: é bom, emana leite e mel, mas a gente não vai conseguir. Você percebe que o número é muito distante? De 12, 10 estão dizendo: não vai dar certo. A gente está falando de um percentual muito alto, e o mundo é igual. O percentual mais alto sempre está dizendo que não vai dar certo. E outra, linda, eu vou ser mais claro: o número das pessoas que nos desmotivam é infinitamente superior daquelas que nos encorajam. E sabe de uma coisa? Por incrível que pareça, a gente gosta de ser desencorajado. Ou talvez seja outro sentimento. A gente não gosta que encoraje a gente demais, porque a gente tem medo de se frustrar. Sabe, quando alguém diz vai dar certo, e você vai dar certo, pula de cabeça. Tirar a água da piscina, deu com a cabeça no chão. É quando a gente tem memória que, veja, a gente já viu isso acontecer. A gente já viu esse filme. A gente viu a mensagem de 2022 para 2023. E eu acreditei que seria melhor e não melhorou. Então agora começa a fazer sentido que o que a maioria diz está certo. Não tem como melhorar, não tem como dar certo. E veja, começamos numa crise muito grande entre a fé e a lógica, entre a fé e os olhos. E eu vou ser bem direto com você. Para 2024, nós temos duas coisas somente. Lembra que eu seria claro? Só duas coisas: uma palavra, um conselho. Uma palavra, um conselho. Você vai entender. A primeira coisa para que você possa receber a palavra é que você precisa entender alguma simples coisa do Evangelho. Todo o Evangelho, toda a Bíblia, toda a promessa, toda a profecia,
tudo que se diz respeito à Bíblia, se diz respeito a uma palavra chamada fé. Você entendeu? Tudo sobre Jesus, tudo sobre Deus, tudo sobre o Espírito Santo, a palavra é fé. Agora, entendo que se a fé é o combustível para se viver a promessa, ao invés de olhar para a promessa, eu preciso olhar para o combustível dela. Entende? Então agora, paramos de olhar para 2024, para ver a fé que nós estamos entrando nesse novo ciclo. Porque é aqui que mora o grande problema. A nossa fé não suporta desertos. A nossa fé não suporta o não. A nossa fé não suporta o contraditório. A nossa fé não suporta o Deus que fecha a porta. A nossa fé não suporta o Deus que repreende. A nossa fé não suporta o Deus que coloca de lado para fazer a gente aprender. É que a gente acha que a fé é um mecanismo de crianças. Sabe, a fé para alguns de nós é aquilo que eu quero que Jesus faça, e não. A fé é acreditar no que Jesus está fazendo. Acreditar que Ele é o autor de todas as coisas. E quando a minha fé é alimentada, os meus olhos começam a enxergar pela perspectiva da promessa. Olha que louco isso. Ou seja, se eu olho para a promessa e esqueço da fé, a promessa é inalcançável. Se eu olho para a fé e olho para o mundo, consigo enxergar a minha promessa para o lugar que estou indo, porque os meus olhos mudam de acordo com o combustível que eu carrego. Qual que é o problema? Falta de fé. E aqui, lindo, a gente pega o ponto mais sensível do ser humano. A nossa fé se abala muito rápido. A fé de muitos foi abalada agora nesse ano. Tem gente que a fé foi abalada na pandemia e está até agora capenga, ainda não voltou a viver. Tão lindo. Escute, você não vai viver a promessa se você não ter fé. A condição para a promessa ser vivida é uma fé bem alimentada. Então entendemos o primeiro problema sobre o nosso 2024. Se nós não tivermos fé, nós não vamos viver nada novo. Ponto. Só que veja, o que a fé produz? A fé produz atitudes que ninguém tem. E aqui temos uma coisa maravilhosa. A fé faz a gente ver o que ninguém enxerga. 12 foram, 2 tinham fé, 10 não tinham. Os 10 olharam a promessa, mas não tinham o background da fé por trás. 2 viram a promessa, mas tinham fé. A Bíblia diz que os 2 voltam, junto com os 10. Imagina o papo do caminho. Imagina, 10 pessoas falando para 2 pessoas: não vai dar certo, não vamos inventar essa parada não, isso aí vai dar um BO gigantesco, não vamos se meter, vamos avisar para Moisés que é melhor abandonar. Irmão, isso aqui é a gente na vida. Às vezes a gente conta algo para alguém e a pessoa começa: não, vai não, isso vai dar ruim, isso não vai dar certo, olha a lógica. E a gente quer ter filho, eu quero, pior tempo do mundo para ter filho. Quer casar, ou de não, irmão, fica solteiro, é só confusão tal do casamento. Ou seja, sempre tem mais para nos desanimar em relação à promessa de Deus, sempre. Só que veja, os 2 que têm fé chegam no acampamento. Os 10, quando dizem, desestabiliza todo o povo. Mas daí os 2, Josué e Caleb, pedem a palavra. Aleluia. Não se cale perante aqueles que não acreditam. Não se cale perante aqueles que não creem no que Deus vai fazer. Não se cale, não se cale. Levante a mão. Eu tenho uma palavra. Ei, eu tenho uma palavra. Aí o povo fala o que você tem. A terra emana leite e mel. Aleluia. Eles estão dizendo, a promessa é real. Agora, a fé
e nós iremos conquistá-la. Ei, você sabe o que é isso? Fé. Tem gigante, tem BO, o povo é forte, as cidades são fortificadas, mas tem dois doidos dizendo: nós vamos conquistar. Deus olhou do céu, falou: os 10 que não acreditaram não vão entrar. Ou seja, se eu não acredito, mesmo sendo possível para Deus, eu não vou viver? Mesmo Deus tendo todo o poder e autoridade do mundo para fazer, por você, Ele não vai fazer. Uau! Que bênção! Exatamente, Deus se move através da sua fé. A promessa se alcança através da sua fé, através daquilo que você declara. Você entende? O que você declara define o que você vive, quem você é e o que você carrega dentro de você. Veja, a fé me dá autoridade sobre as coisas, me dá autoridade sobre a vida, me dá autoridade sobre o mundo espiritual. Uau! Aleluia! Deus, eu creio em nome de Jesus que por mais que seja difícil, por mais que seja intransponível, eu vou conseguir atravessar o mar, eu vou conseguir vencer essa enfermidade, eu vou conquistar. Entende a fé? A fé, eu vou conseguir casar, eu vou abrir uma empresa, Jesus, vai dar certo. Pode ter dado errado com todo mundo, mas eu creio que da minha vez aqui agora vai dar certo. Agora, veja, se a palavra tem poder, e se aquilo que cremos, vivemos, a gente tem que declarar com a nossa boquinha o que vai acontecer. Meu lindo, estão dizendo que 2024 vai ser pior do que 2023. Estão falando que a economia piora, a política piora, mas eu tenho uma palavra de Deus sobre você. Não importa o que estão dizendo, importa o que através da sua fé você está declarando. E eu declaro no nome de Jesus: 2024 será o melhor ano da nossa vida. 2024 vai ser inacreditável. Pega essa. 2024 Deus vai cuidar da tua casa. 2024 Deus vai cuidar da tua família. 2024 os sonhos de Deus sobre você vão bater na sua porta. Você vai abrir e quando menos esperar, todos os sonhos de Deus estarão dentro da sua família acontecendo. Aleluia! O milagre que você espera vai chegar. O milagre que você se assusta vai ser normal para você, porque é o ano onde Deus vai entrar através da sua fé. Fé declara: eu creio. 2024 vai ser o melhor ano da minha vida. Agora, observe algo. A fé não deixa ninguém burro. A fé é inteligente. O que a fé faz a gente ver, ou o que muda, é que a perspectiva é outra. Entende? A perspectiva é outra. A fé me faz ver a promessa. A fé me faz enxergar aonde Deus está me levando. A fé abre os meus olhos no meio da tempestade. Ninguém enxerga nada. A fé levanta a neblina da vida. Entende? Os nossos olhos olham e conseguimos ver aonde o Senhor está nos levando. Temos uma palavra, falta o conselho. Fala, meu lindo!
Jesus. Eu tenho uma direção de Deus para você. É a última de 2023, a primeira de 2024. Mas veja, nessa mensagem você vai ter uma direção que vai transformar a sua vida. E se você entender, compreender, nunca mais as coisas serão iguais. E como toda direção, quando alguém pede o endereço, a gente não gosta que complique. Então, meu lindo, eu não vou complicar. Vai ser tão direto que se você se perder, a culpa vai ser só tua. Então, lindo, te prepara, porque 2024 vai ser o melhor ano da nossa vida. Amém? Eu só vou te pedir um favor, antes da gente começar o vídeo. Ó, é rapidinho, curte o vídeo, curte. Aí comenta, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, manda pra família, feliz ano novo, manda no grupo que você só aparece quando dá treta. Manda lá. E se inscreve. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ativa o sininho. Ó, 2024 vai ser o ano dos 10 milhões de inscritos. Vamos pra lá? Vamos pro vídeo? Bora! Olha, a gente vai entrar numa caminhada onde um texto bíblico, como sempre, vai ser uma base sólida que vai nos apontar exatamente aquilo que nós precisamos para ter um ano diferente do que vivemos. Veja, eu sei que nós temos muito isso, o ser humano é assim. A gente gosta de data, a gente gosta de mar, a gente gosta de Dia dos Pais. E aí no Dia dos Pais a gente vai lá e dá beijo, abraça, diz que ama. E passa às vezes 364 dias sem dizer a mesma coisa. E não é diferente quando se fala no final do ano, porque a gente muda nos últimos 20 dias do ano, pode ver. A gente fica reflexivo, a gente acha o caderninho de meta que escreveu no ano passado, dá uma vergonha. A gente diz que ia emagrecer, que ia fazer dieta, que a nossa vida com Jesus iria melhorar, e tanta coisa não aconteceu. Então veja, nós precisamos entender algumas coisas para que a gente entre nesse ano novo de uma forma que a gente nunca foi intencional. Porque de verdade se trata de ser intencional. Intencional é aquele que antes de fazer pensa. Antes de tomar uma decisão, pensa. Antes de falar, pensa. Quando a gente consegue pensar antes de agir, nos tornamos intencionais, ou não saímos do plano. A gente pensa, reflete e toma a melhor decisão. Veja a Bíblia, Números, capítulo de número 13, versículo de número 27, diz o seguinte: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde você nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia, é forte o povo que habita na terra. As cidades são fortificadas. Além disso, tinham gigantes naquele lugar. Veja bem, essa cena dos espias
é muito parecido, de maneira metafórica, o que nós estamos vivendo agora. A gente já consegue olhar o ano que está chegando. A gente já está mais perto do que imaginava. Nós já estamos nos últimos dias. Então os nossos olhos já enxergam. Só que veja, o que os nossos olhos enxergam, há uma multidão de informações que vem para nós. E é óbvio, a gente é ser humano. E o que estão dizendo sobre o que vai vir não é bom. É só confusão, é só treta, irmão, é só confusão. E o governo, e a dívida, e os juros, só piora. Então a gente olha para todo o cenário. Só que o cenário que fomos ver, há uma promessa sobre ele. Veja, os espias, qual era a promessa? Deus falou para eles: vou dar para vocês essa terra, e ela emana leite e mel. Uau! Oh, você já pegou para o seu 2024. O seu 2024 vai ser sobrenatural. Porém, vai ter treta, a política não vai melhorar, o governo vai continuar desgoverno, a gente vai continuar se frustrando, vai ainda ter tragédia, ainda vai ter um monte de coisa. E agora é você que decide: segue adiante com a palavra que recebe, ou com aquilo que os seus olhos enxergam. E esse aqui é o problema. O problema não é a ausência de palavra. O problema é os nossos olhos querendo enxergar além da conta. O problema não é a gente receber uma palavra do Senhor dizendo que vai ser maravilhoso. Não, não, não. O problema são as pessoas que estão à nossa volta dizendo que não vai ser bom. Eu vou te falar, irmão. A Bíblia diz que quando Moisés estava prestes a entrar na terra prometida, ele mandou 12 espias. Quantos? Agora olha o número. Foram 12, os 12 voltaram. 10 dos 12 disseram: é bom, emana leite e mel, mas a gente não vai conseguir. Você percebe que o número é muito distante? De 12, 10 estão dizendo: não vai dar certo. A gente está falando de um percentual muito alto, e o mundo é igual. O percentual mais alto sempre está dizendo que não vai dar certo. E outra, linda, eu vou ser mais claro: o número das pessoas que nos desmotivam é infinitamente superior daquelas que nos encorajam. E sabe de uma coisa? Por incrível que pareça, a gente gosta de ser desencorajado. Talvez seja outro sentimento. A gente não gosta que encoraje a gente demais, porque a gente tem medo de se frustrar. Sabe, quando alguém diz vai dar certo, e você vai dar certo, pula de cabeça. Tirar a água da piscina, deu com a cabeça no chão. É quando a gente tem memória que, veja, a gente já viu isso acontecer. A gente já viu esse filme. A gente viu a mensagem de 2022 para 2023. E eu acreditei que seria melhor e não melhorou. Então agora começa a fazer sentido que o que a maioria diz está certo. Não tem como melhorar, não tem como dar certo. E veja, começamos numa crise muito grande entre a fé e a lógica, entre a fé e os olhos. E eu vou ser bem direto com você. Para 2024, nós temos duas coisas somente. Lembra que eu seria claro? Só duas coisas: uma palavra, um conselho. Uma palavra, um conselho. Você vai entender. A primeira coisa para que você possa receber a palavra é que você precisa entender alguma simples coisa do Evangelho. Todo o Evangelho, toda a Bíblia, toda a promessa, toda a profecia,
tudo que se diz respeito à Bíblia, se diz respeito a uma palavra chamada fé. Você entendeu? Tudo sobre Jesus, tudo sobre Deus, tudo sobre o Espírito Santo, a palavra é fé. Agora, entendo que se a fé é o combustível para se viver a promessa, ao invés de olhar para a promessa, eu preciso olhar para o combustível dela. Entende? Então agora, paramos de olhar para 2024, para ver a fé que nós estamos entrando nesse novo ciclo. Porque é aqui que mora o grande problema. A nossa fé não suporta desertos. A nossa fé não suporta o não. A nossa fé não suporta o contraditório. A nossa fé não suporta o Deus que fecha a porta. A nossa fé não suporta o Deus que repreende. A nossa fé não suporta o Deus que coloca de lado para fazer a gente aprender. É que a gente acha que a fé é um mecanismo de crianças. Sabe, a fé para alguns de nós é aquilo que eu quero que Jesus faça, e não. A fé é acreditar no que Jesus está fazendo. Acreditar que Ele é o autor de todas as coisas. E quando a minha fé é alimentada, os meus olhos começam a enxergar pela perspectiva da promessa. Olha que louco isso. Ou seja, se eu olho para a promessa e esqueço da fé, a promessa é inalcançável. Se eu olho para a fé e olho para o mundo, consigo enxergar a minha promessa para o lugar que estou indo, porque os meus olhos mudam de acordo com o combustível que eu carrego. Qual que é o problema? Falta de fé. E aqui, lindo, a gente pega o ponto mais sensível do ser humano. A nossa fé se abala muito rápido. A fé de muitos foi abalada agora nesse ano. Tem gente que a fé foi abalada na pandemia e está até agora capenga, ainda não voltou a viver. Tão lindo. Escute, você não vai viver a promessa se você não ter fé. A condição para a promessa ser... Fala, meu lindo! Ai, Jesus. Eu tenho uma direção de Deus para você. É a última de 2023, a primeira de 2024. Mas veja, nessa mensagem você vai ter uma direção que vai transformar a sua vida. E se você entender, compreender, nunca mais as coisas serão iguais. E como toda direção, quando alguém pede o endereço, a gente não gosta que complique. Então, meu lindo, eu não vou complicar. Vai ser tão direto que se você se perder, a culpa vai ser só tua. Então, lindo, te prepara, porque 2024 vai ser o melhor ano da nossa vida. Eu só vou te pedir um favor, antes da gente começar o vídeo. Ó, é rapidinho, curte o vídeo, curte. Aí comenta, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, manda pra família, feliz ano novo, manda no grupo que você só aparece quando dá treta. Manda lá. E se inscreve. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ativa o sininho. Ó, 2024 vai ser o ano dos 10 milhões de inscritos. Vamos pra lá? Vamos pro vídeo? Bora!
Olha, a gente vai entrar numa caminhada onde um texto bíblico, como sempre, vai ser uma base sólida que vai nos apontar exatamente aquilo que nós precisamos para ter um ano diferente do que vivemos. Veja, eu sei que nós temos muito isso, o ser humano é assim. A gente gosta de data, a gente gosta de mar, a gente gosta de Dia dos Pais. E aí no Dia dos Pais a gente vai lá e dá beijo, abraça, diz que ama, e passa às vezes 364 dias sem dizer a mesma coisa. E não é diferente quando se fala no final do ano, porque a gente muda nos últimos 20 dias do ano, pode ver. A gente fica reflexivo, a gente acha o caderninho de meta que escreveu no ano passado, dá uma vergonha. A gente diz que ia emagrecer, que ia fazer dieta, que a nossa vida com Jesus iria melhorar, e tanta coisa não aconteceu. Então veja, nós precisamos entender algumas coisas para que a gente entre nesse ano novo de uma forma que a gente nunca foi intencional. Porque de verdade se trata de ser intencional. Intencional é aquele que antes de fazer pensa. Antes de tomar uma decisão, pensa. Antes de falar, pensa. Quando a gente consegue pensar antes de agir, nos tornamos intencionais, ou não saímos do plano. A gente pensa, reflete e toma a melhor decisão. Veja a Bíblia, Números, capítulo de número 13, versículo de número 27, diz o seguinte: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde você nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia, é forte o povo que habita na terra. As cidades são fortificadas. Além disso, tinham gigantes naquele lugar. Veja bem, essa cena dos espias é muito parecido, de maneira metafórica, o que nós estamos vivendo agora. A gente já consegue olhar o ano que está chegando. A gente já está mais perto do que imaginava. Nós já estamos nos últimos dias. Então os nossos olhos já enxergam. Só que veja, o que os nossos olhos enxergam, há uma multidão de informações que vem para nós. E é óbvio, a gente é ser humano. E o que estão dizendo sobre o que vai vir não é bom. É só confusão, é só treta, irmão, é só confusão. E o governo, e a dívida, e os juros, só piora. Então a gente olha para todo o cenário. Só que o cenário que fomos ver, há uma promessa sobre ele. Veja, os espias, qual era a promessa? Deus falou para eles: vou dar para vocês essa terra, e ela emana leite e mel. Uau! Oh, você já pegou para o seu 2024. O seu 2024 vai ser sobrenatural. Porém, vai ter treta, a política não vai melhorar, o governo vai continuar desgoverno, a gente vai continuar se frustrando, vai ainda ter tragédia, ainda vai ter um monte de coisa. E agora é você que decide: segue adiante com a palavra que recebe, ou com aquilo que os seus olhos enxergam. E esse aqui é o problema. O problema não é a ausência de palavra. O problema é os nossos olhos querendo enxergar além da conta.
O problema não é a gente receber uma palavra do Senhor dizendo que vai ser maravilhoso. Não, não, não. O problema são as pessoas que estão à nossa volta dizendo que não vai ser bom. Eu vou te falar, irmão. A Bíblia diz que quando Moisés estava prestes a entrar na terra prometida, ele mandou 12 espias. Quantos? Agora, olha o número. Foram 12, os 12 voltaram. 10 dos 12 disseram: é bom, emana leite e mel, mas a gente não vai conseguir. Você percebe que o número é muito distante? De 12, 10 estão dizendo: não vai dar certo. A gente está falando de um percentual muito alto, e o mundo é igual. O percentual mais alto sempre está dizendo que não vai dar certo. E outra, linda, eu vou ser mais claro: o número das pessoas que nos desmotivam é infinitamente superior daquelas que nos encorajam. E sabe de uma coisa? Por incrível que pareça, a gente gosta de ser desencorajado. Talvez seja outro sentimento. A gente não gosta que encoraje a gente demais, porque a gente tem medo de se frustrar. Sabe, quando alguém diz vai dar certo, e você vai dar certo, pula de cabeça. Tirar a água da piscina, deu com a cabeça no chão. É quando a gente tem memória que, veja, a gente já viu isso acontecer. A gente já viu esse filme. A gente viu a mensagem de 2022 para 2023. E eu acreditei que seria melhor e não melhorou. Então agora começa a fazer sentido que o que a maioria diz está certo. Não tem como melhorar, não tem como dar certo. E veja, começamos numa crise muito grande entre a fé e a lógica, entre a fé e os olhos. E eu vou ser bem direto com você. Para 2024 nós temos duas coisas somente. Lembra que eu seria claro? Só duas coisas: uma palavra, um conselho. Uma palavra, um conselho. Você vai entender. A primeira coisa para que você possa receber a palavra é que você precisa entender alguma simples coisa do Evangelho. Todo o Evangelho, toda a Bíblia, toda a promessa, toda a profecia, tudo que se diz respeito à Bíblia se diz respeito a uma palavra chamada fé. Você entendeu? Tudo sobre Jesus, tudo sobre Deus, tudo sobre o Espírito Santo, a palavra é fé. Agora, entendo que se a fé é o combustível para se viver a promessa, ao invés de olhar para a promessa, eu preciso olhar para o combustível dela. Entende? Então agora, paramos de olhar para 2024 para ver a fé que nós estamos entrando nesse novo ciclo. Porque é aqui que mora o grande problema. A nossa fé não suporta desertos. A nossa fé não suporta o não. A nossa fé não suporta o contraditório. A nossa fé não suporta o Deus que fecha a porta. A nossa fé não suporta o Deus que repreende. A nossa fé não suporta o Deus que coloca de lado para fazer a gente aprender. É que a gente acha que a fé é um mecanismo de crianças. Sabe, a fé para alguns de nós é aquilo que eu quero que Jesus faça, e não. A fé é acreditar no que Jesus está fazendo, acreditar que Ele é o autor de todas as coisas. E quando a minha fé é alimentada, os meus olhos começam a enxergar pela perspectiva da promessa. Olha que louco isso. Ou seja, se eu olho para a promessa e esqueço da fé, a promessa é inalcançável. Se eu olho para a fé e olho para o mundo, consigo enxergar a minha promessa para o lugar que estou indo, porque os meus olhos mudam de acordo com o combustível que eu carrego. Qual que é o problema? Falta de fé. E aqui, lindo,
a gente pega o ponto mais sensível do ser humano. A nossa fé se abala muito rápido. A fé de muitos foi abalada agora nesse ano. Tem gente que a fé foi abalada na pandemia e está até agora capenga, ainda não voltou a viver. Tão lindo. Escute, você não vai viver a promessa se você não ter fé. A condição para a promessa ser vivida é uma fé bem alimentada. Então entendemos o primeiro problema sobre o nosso 2024. Se nós não tivermos fé, nós não vamos viver nada novo. Ponto. Só que veja, o que a fé produz? A fé produz atitudes que ninguém tem. E aqui temos uma coisa maravilhosa. A fé faz a gente ver o que ninguém enxerga. 12 foram, 2 tinham fé, 10 não tinham. Os 10 olharam a promessa, mas não tinham o background da fé por trás. 2 viram a promessa, mas tinham fé. A Bíblia diz que os 2 voltam, junto com os 10. Imagina o papo do caminho. Imagina, 10 pessoas falando para 2 pessoas: não vai dar certo, não vamos inventar essa parada não, isso aí vai dar um BO gigantesco, não vamos se meter, vamos avisar para Moisés que é melhor abandonar. Irmão, isso aqui é a gente na vida. Às vezes a gente conta algo para alguém e a pessoa começa: não, vai não, isso vai dar ruim, isso não vai dar certo, olha a lógica. E a gente quer ter filho, eu quero, pior tempo do mundo para ter filho. Quer casar, ou de não, irmão, fica solteiro, é só confusão tal do casamento. Ou seja, sempre tem mais para nos desanimar em relação à promessa de Deus, sempre. Só que veja, os 2 que têm fé chegam no acampamento. Os 10, quando dizem, desestabiliza todo o povo. Mas daí os 2, Josué e Caleb, pedem a palavra. Aleluia. Não se cale perante aqueles que não acreditam. Não se cale perante aqueles que não creem no que Deus vai fazer. Não se cale, não se cale. Levante a mão. Eu tenho uma palavra. Ei, eu tenho uma palavra. Aí o povo fala o que você tem. A terra emana leite e mel. Aleluia. Eles estão dizendo, a promessa é real. Agora, a fé. E nós iremos conquistá-la. Ei, você sabe o que é isso? Fé. Tem gigante, tem BO, o povo é forte, as cidades são fortificadas, mas tem 2 doidos dizendo: nós vamos conquistar. Deus olhou do céu, falou: os 10 que não acreditaram não vão entrar. Ou seja, se eu não acredito, mesmo sendo possível para Deus, eu não vou viver? Mesmo Deus tendo todo o poder e autoridade do mundo para fazer, por você, Ele não vai fazer. Uau! Que bênção! Exatamente, Deus se move através da sua fé. A promessa se alcança através da sua fé, através daquilo que você declara. Você entende? O que você declara define o que você vive, quem você é e o que você carrega dentro de você. Veja, a fé me dá autoridade sobre as coisas, me dá autoridade sobre a vida, me dá autoridade sobre o mundo espiritual. Uau! Aleluia! Deus, eu creio em nome de Jesus que por mais que seja difícil, por mais que seja intransponível, eu vou conseguir atravessar o mar, eu vou conseguir vencer essa enfermidade, eu vou conquistar. Entende a fé? A fé, eu vou conseguir casar, eu vou abrir uma empresa, Jesus, vai dar certo. Pode ter dado errado com todo mundo, mas eu
eu creio que da minha vez aqui agora vai dar certo. Agora, veja, se a palavra tem poder, e se aquilo que cremos, vivemos, a gente tem que declarar com a nossa boquinha o que vai acontecer. Meu lindo, estão dizendo que 2024 vai ser pior do que 2023. Estão falando que a economia piora, a política piora, mas eu tenho uma palavra de Deus sobre você. Não importa o que estão dizendo, importa o que através da sua fé você está declarando. E eu declaro no nome de Jesus: 2024 será o melhor ano da nossa vida. 2024 vai ser inacreditável. Pega essa. 2024 Deus vai cuidar da tua casa. 2024 Deus vai cuidar da tua família. 2024 os sonhos de Deus sobre você vão bater na sua porta. Você vai abrir e quando menos esperar, todos os sonhos de Deus estarão dentro da sua família acontecendo. Aleluia! O milagre que você espera vai chegar. O milagre que você se assusta vai ser normal para você, porque é o ano onde Deus vai entrar através da sua fé. Fé declara: eu creio. 2024 vai ser o melhor ano da minha vida. Agora, observe algo. A fé não deixa ninguém burro. A fé é inteligente. O que a fé faz a gente ver, ou o que muda, é que a perspectiva é outra. Entende? A perspectiva é outra. A fé me faz ver a promessa. A fé me faz enxergar aonde Deus está me levando. A fé abre os meus olhos no meio da tempestade. Ninguém enxerga nada. A fé levanta a neblina da vida. Entende? Os nossos olhos olham e conseguimos ver aonde o Senhor está nos levando. Temos uma palavra, falta o conselho. E esse conselho tem o poder para mudar através da fé e de uma decisão, o que está chegando na sua vida. Talvez chegou a hora de você posicionar através da fé. Eu creio que meu 2024 vai ser sobrenatural, então eu já ando em direção a ele. Mas agora também sei que quando chegar lá, a minha fé pode ser abalada. Eu entendo que vai ter dias que eu vou esquecer do que eu declarei aqui agora. Vai ter dias que vai ser difícil de acreditar que a promessa ainda está de pé. Quando os inimigos se levantarem, vamos ser tentados a esquecer do que Deus prometeu. E é nesse dia que você vai precisar estar alinhado na sua vida. E 3 coisas fazem toda a diferença. Se você quer que o seu 2024 seja sobrenatural, 3 coisas que você precisa saber e fazer. A primeira, a sua vida com Deus. Coloque a casa em ordem. Ore mais. Dá organização na tua vida devocional. Leia a palavra. Se alimente de coisas que se edificam. Porque a nossa fé é solidificada naquilo que ouvimos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Alimente a sua fé. Tem muito alimento, tem alimento aqui, tem alimento em tudo quanto é lugar. Se alimente a sua fé. Segunda coisa, agora é difícil. Passe um filtro pelos teus relacionamentos. Ai, ai, ai. Como assim, David? Filtro?
O filtro tem uma propriedade: tirar o que não serve, o que não presta, o que gera toxicidade, o que te atrapalha. É filtro. Lindo. Faça um exame. Vai sair tanta gente. Porque talvez você só está do jeitinho que está, carregando o desânimo que carrega, porque só anda com gente que traz isso para dentro de você. Tem 12 para escolher. Você escolheu os 10 que dizem que não vai dar certo. Tem 2 mensagens aqui, estão implícitas, mas a mais dura é: os amigos de verdade sempre serão menores do que a quantidade de pessoas que a gente deseja sempre. Terão 12, 2 serão amigos. Jesus tinha 12 discípulos, 3 só eram amigos. Passe o filtro. Passe o filtro. Recicle as coisas. Você entendeu bem? E a terceira coisa. Ai, Jesus. Filtre o que você ouve e o que você vê. Nós somos a geração mais informada da Terra. O Google diz tudo. Tem fofoca o dia inteiro rolando. Tem coisas acontecendo o dia inteiro. Filtre o que você ouve e o que você vê. Filtre os filmes que você assiste. Filtre as músicas que você ouve, porque tudo isso impacta na nossa fé. Construa uma camada de blindagem nas suas emoções, na sua vida espiritual, e busque o Senhor. Veja, não é simples demais. Isso aqui segue toda a vida reto, pega a direita que você chega no lugar. É a gente que complica tudo. Lindo, claro e objetivo com você. O seu 2024 vai ser incrível. Oh, 10 amém, vamos de novo. Lindo. Veja, crer no que declaramos. Declaramos aquilo que cremos. Vamos de novo. Lindo. O seu 2024 já está claro. Vai ser sobrenatural. Mas como a fé sem obras é morta, você vai ter que fazer 3 coisas. E eu quero que você nunca esqueça. Busque a Deus com toda a sua força, com toda a sua vida. Tenha relacionamento com Ele. Deus não é o Deus do milagre, é o Deus do oi, o Deus do tudo bem, é o Deus do relacionamento, é o Deus que mora, não é o Deus só que visita, é o Deus que fica dentro de nós. Segunda coisa, passe em revista os seus relacionamentos. Tire tudo o que te afasta de Deus e traga para mais perto aquele que te leva para mais perto daquele que tem o poder para mudar a sua história de verdade. Passe em revista, passe o filtro. O que não serve, o que atrapalha, o que desmotiva, o que bota tropeço. Beijo, bebê. E por último, filtre o que você vê e o que você ouve. Quando blindamos o nosso ouvido, quando blindamos os nossos olhos, quando blindamos o nosso coração e colocamos o foco em Jesus, a promessa vai se cumprir. Então, lindo, 2024 não vai ser sobrenatural. Ele já é sobrenatural. Jesus, muito obrigado, porque vamos viver. Aleluia! E vai ser incrível, Jesus. O milagre vai chegar sobre a nossa casa. Aleluia!
Tua palavra vai se cumprir, as tuas promessas serão derramadas como cachoeira sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Os nossos filhos serão melhores, o nosso casamento vai ser aperfeiçoado, nossa vida financeira, nossa carreira vai deslanchar de um jeito absurdo. Cremos, mas nos movemos em direção a essa palavra. Jesus, o que eu preciso fazer que não fiz ainda e que tem um poder para mudar o meu futuro? Eu estou aqui, Jesus, e creio na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Feliz ano novo, que seu 2024 seja o melhor ano da sua vida, que todas as promessas do Senhor se cumpram na sua casa, na sua vida. E para não deixar passar, uma última coisinha que eu preciso te dizer. Um provérbio que mudou a minha vida e pode mudar a sua também. E tomara que você escute isso antes de 2024. Há um segredinho na Bíblia que na verdade está ali, é a gente que não vê. Existe um preceito que mudam as coisas. Provérbios 16:3 diz o seguinte: consagre ao Senhor todos os teus sonhos e tudo o que você for fazer. Aleluia. Aí a Bíblia diz: e você será bem sucedido em todos eles. Eu vou ser claro com você: tudo o que você coloca na mão de Deus, pode ter certeza, é impossível de se frustrar, porque aquilo que confiamos na mão dele, ele é poderoso para fazer muito mais além do que podemos pensar ou imaginar. Lindo, você tem uma listinha de planos sobre 2024? Oh, que lindo. Pega ela e diz: Jesus, é o que eu quero, mas eu sei que o que o Senhor tem é maior. Eu sei que o que o Senhor tem é melhor, mas se o Senhor quiser saber o que eu sinto, está nesse papelzinho. Está aqui, Jesus, mas eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha. Em nome de Jesus, amém.